gente boa da inovação financeira, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast aí, trazendo as notícias dos vários segmentos que impactam o ecossistema financeiro brasileiro. Você está aqui no Open News com a gente, produzido pelo CMS Group aqui no Brasil. Você que está chegando agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quem não me conhece, eu sou Elaine Cortez, eu sou diretora de desenvolvimento corporativo do CMS Group aqui no Brasil e, como sempre, eu sou a host de vocês nessa viagem aí pela inovação financeira, cada semana a gente trazendo uma entrevista diferente para que a gente possa acompanhar quais são as novidades, quais são as opiniões e quais são exatamente os caminhos da inovação financeira aqui que a gente está trilhando juntamente com várias empresas, várias companhias, governo e todas as entidades que integram aí esse caminho da inovação financeira. Agora, em 2022, vocês já sabem, a gente voltou com a corda toda, com novos entrevistados, um formato multiplataforma, porque além de acompanhar agora tanto o nosso canal do YouTube, você também pode acompanhar a gente nos streaming exclusivos que a gente tem, que chama Cred Hub. Você pode acessar aí, depois a gente vai deixar o link para você, tem várias entrevistas legais. Eu convido você a conhecer também os eventos que a gente coloca no Cred Hub e também nas plataformas de áudio, Spotify e Deezer, que a gente também está aí toda semana, você só vai acompanhar a minha voz. Mas é isso aí, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou começar com uma pessoa que está nesse caminho aí, trilhando o caminho, acho que do consumidor, de uma ponta a outra, por muito tempo, mas que sabe muito do ciclo de crédito como um motor importante da economia, vai conversar para a gente bastante sobre isso, mas também o mundo do CX, pelos últimos caminhos que ele acabou trilhando. Então, sejam muito bem-vindos ao Open News, Fábio Toledo dos Reis, que é vice-presidente de operações da Intervalor, que agora faz parte do grupo Clash, que tem aí, como vocês conhecem, a Mutante como uma das maiores empresas e mais conhecidas. Oi, Fábio, tudo bem? Seja muito Olá, bem-vindo ao Elaine, Open tudo News. bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui e poder bater esse papo com você. Imagina, eu que agradeço. Como você está? Primeiro, como você está depois do apocalipse? O que aconteceu? Estou trabalhando muito, mas muito feliz. Um desafio enorme, um desafio grande. O grupo Clash é um grupo que realmente busca fazer muito investimento naquilo que eles acreditam que pode dar certo, mas a gente sabia o tamanho do desafio, né? Intervalor, uma empresa tradicional, muito ética, muito conhecida no mercado todo nosso de crédito e cobrança. Para mim é um prazer estar aqui agora liderando, mas é um desafio enorme, porque o mundo exige que a gente se digitalize, né? E a Intervalor, óbvio que já iniciou esse caminho, mas a gente está aqui para acelerar, e acelerar pesado mesmo, Rápido, né? Pesado, é. Mas rápido e quando eu falei rápido. apocalipse, eu estava falando da pandemia, eu estava falando do intervalo, não. Ah, tá, que para mim aqui tá quase pior que a pandemia, de tão intenso que tá meu dia a dia, meu. Mas, meu, da pandemia tá tudo bem, graças a Deus, óbvio. Foi muito louco para mim, né? Como você comentou aí da minha carreira, eu passei os últimos 20 anos em grandes empresas, como a Telefônica e depois a Sky. E aí tomei uma decisão de mudar, e essa decisão foi no início de 2020, né? Então, eu vim para o grupo Clash, para a Mutante especificamente, que você citou, que é a maior empresa do grupo, uma empresa muito focada em Customer Experience, com automação para atendimento, e vim assumir todas as operações da Mutante e também um desafio enorme de montar uma solução digital que a Mutante não tinha no ciclo de vida do cliente. Ela tinha uma empresa, a Clash tinha uma empresa chamada Zoli, ainda tem, focada em vendas, a Mutante, mas faltava essa perninha dentro do ciclo de vida do cliente. E eu vim aqui para desenvolver junto com eles. E isso foi dia 17 de fevereiro, meu início aqui. Um mês depois, a gente saiu para o home office, óbvio. Foi um susto, eu não tinha conhecido nem um terço da equipe ainda. É um desafio enorme, mas graças a Deus deu tudo certo e estamos aqui agora saindo disso e voltando a viver aí, rever os amigos na rua, nos restaurantes, nos eventos, etc. Como é que é essa volta agora para vocês? Vocês vão voltar presencial? Vocês vão ficar nesse modelo híbrido? Como é que está sendo? Nós vamos ficar no modelo híbrido, né? Muitas operações estão em home office, estão funcionando bem. É óbvio que tem
novas operações, a gente sempre precisa estar próximo, e além de outras operações que o resultado acaba caindo, ou que o cliente prefere que ela esteja presencial, então a gente vai trabalhar no modelo híbrido, sem dúvida, tanto a parte de staff, de gestão do negócio, quanto a parte de operação realmente de dia a dia, a gente vai trabalhar no híbrido, tratando cliente a cliente, cada um tem a sua particularidade, seu momento, então a gente vai cuidar muito bem disso, mas sempre dando prioridade ao home office para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Eu, esses dias, conversei aqui com um operador, ele falou, nossa, meu, é muito melhor eu ficar em home office e tal. Eu falei, então vamos cuidar disso. Então, é isso que a gente está tentando ajudar as pessoas. Algumas, infelizmente, nem tem condição. Essa que eu estava conversando mesmo é uma pessoa que nem tinha condição na casa dela de ter internet. Então, a gente está aqui com programas que vai prover isso para que essa galera também possa cada vez mais ter condições de trabalhar em casa e performar também estando em casa, né? Você acha que as pessoas aprenderam e as empresas aprenderam a ganhar confiança de que essa nova forma de trabalho que a gente nem esperava, porque a gente vivia o tempo inteiro digitalizado, mas tendo processos tradicionais de pegar um ônibus ou pegar o transporte, ou pegar seu carro e ir para o Sim, trabalho, depois ter uma rotina e voltar. Como é que foi para você? Como é que você encarou isso? E até do outro lado, o próprio consumidor teve que fazer isso ao mesmo tempo também, a pessoa com quem você se relacionava e conversava, né? Ou para quem sim, você sim, faz os seus produtos no final das contas. Como é que foi sim. a sua mudança de chave, virada de chave nesse caso? Então, como eu comentei, Potter, foi um susto no início, né? A gente não sabia o que ia acontecer, tanto que o grupo, apesar de eu ter vindo com um dos objetivos de investir no negócio de cobrança, a gente segurou no primeiro momento para ver o que ia acontecer com a Mutante, que é uma empresa gigante com mais de 300 clientes, e a gente queria ver como tudo isso ia acontecer, né? Então, a gente ficou pelo menos até o mês de julho ali validando, acertando os processos, vendo se realmente estava tudo funcionando para nós e para os nossos clientes. Quando a gente se sentiu seguro que realmente estava funcionando e que a gente poderia continuar assim e performando bem, e a Mutante, não sei se você se lembra, mas o lema era business performance. A gente realmente se institui realmente uma empresa de business performance, porque a maioria dos contratos são contratos de performance e que ajudam o nosso cliente ou a reduzir custo ou a melhorar a receita dele, e do nosso lado a mesma coisa. Então, a gente ficou preocupado, mas deu certo. A tecnologia realmente está aqui para nos ajudar. A gente que estava talvez acomodado, né? Então, como a gente já falou mais de alguma vez, acabou acelerando esse processo de digitalização, de home office, e, para minha surpresa, inclusive, em operações. Eu não tinha, enquanto Mutante, operações humanas, como aqui de call center, né, de cobrança, como aqui na Intervalor eu assumi recentemente, e também pude ver que, apesar de um esforço maior, de uma dificuldade um pouco maior de controle, mas que, com o tempo, também a própria tecnologia, ferramentas foram se adequando e tendo muito controle. Hoje, está muito mais fácil de você decidir realmente o que você acha que tem que ficar home office, qual o momento de estar no escritório. A gente aqui acha que o escritório vai ser mais para momentos de descontração, de momentos de informais ou formais, mas momentos com equipe, para que você faça um trabalho, para que você faça uma reunião, uma discussão de como evoluir, de seguir em frente. Então, e mais o dia a dia em si, eu acho que ele pode ser feito via home office e funciona bem. Você contou um pouquinho aí da sua trajetória, obviamente, quando a gente começou a falar de você. Queria que você falasse um pouquinho mais para a gente conhecer você. Como é que, assim, você teve, obviamente, muito tempo em algumas empresas. Como é que isso te ajudou, inclusive uma empresa muito conhecida como a Sky, por exemplo, que te muniu muito aí de um conhecimento muito grande, de um mais Sim. específico de uma relação com o consumidor. E como é que isso te ajudou depois na Mutante? Conta um pouquinho essa trajetória tua aí para a gente Bom, conhecer. legal. Não, putz, eu acho que a trajetória é legal. Eu sou formado em tecnologia e iniciei minha carreira focado em database marketing, então bem longe aqui do nosso mercado de crédito e cobrança. Mas como eu tinha uma pegada muito de modelagem estatística, eu fui convidado em determinado momento para ir para a Telefônica lá em 2000,
e comecei minha carreira, então, dentro da área de crédito e cobrança na Telefônica, por coincidência, fazendo trabalho de modelagem estatística e de MAS, que a gente chama em cobrança, aí, né? De analytics mesmo, né? E me apaixonei aí pelo tema, fui acabando crescendo, saí da Telefônica em 2012, eu era o diretor, então, da área de cobrança, tinha feito uma carreira lá dentro de 12 anos, e Ainda tive não um era vivo, convite. não era vivo ainda. Não, ainda não. Ainda estava virando naquele momento, foi bem na transição. E aí Uhum. tive um convite da Sky, que era um pouco diferente, a Telefônica, óbvio, eu sempre tive na área então de cobrança financeira e com foco muito no resultado financeiro da companhia, né? E aí a Sky me fez um convite com uma pegada diferente, a Sky com uma preocupação maior com a relação com o consumidor e tanto que a proposta da Sky nem era só para ser o cara de cobrança, era para ser um cara de fidelização e retenção. Então eu assumi na Sky todas as áreas, tanto de estratégia quanto de operação, da retenção e da cobrança. E aí para mim foi um crescimento, né? Assim, foi muito legal. Eu tinha muita interação com as áreas de produtos, tinha muita interação com todo o board da empresa. A Sky naquele momento era da AT&T, um grupo gigante dos Estados Unidos. Então as discussões eram ricas mesmo para como a gente poderia manter o cliente da Sky feliz e mais com a gente, independente do momento. No momento de insatisfação, ele ligava para a Sky querendo sair, eu tentava, de alguma forma, talvez cancelar a Sky, ou no momento de problema financeiro, que ele ficava inadimplente, como a gente poderia, então, naquele momento, ajudá-lo a continuar com a Sky de uma maneira que ele conseguisse pagar. Né? Óbvio que a gente também tinha o resultado financeiro como principal objetivo, mas a gente fez isso de uma forma pensando muito na experiência do cliente, independente se ele estava inadimplente ou não, tentando tratar da mesma forma, só considerando momentos diferentes da relação ali cliente-consumidor, né? Então, foi bem legal e isso me fez até parar por aqui, porque depois de 8 anos lá, foi uma hora de eu querer usar um pouco de tudo que eu aprendi lá de fidelizar os clientes, da parte de customer experience e assumir alguma coisa também na área de atendimento. E aí a Mutante, poxa, uma das maiores empresas do Brasil de tecnologia, de automação, de atendimento, de customer experience. Então foi muito legal para mim também os últimos 2 anos, tive focado nisso. No paralelo, com parte do meu tempo desenvolvendo uma solução digital aí de cobrança para fazer parte então dessa jornada de atendimento, de negociação com o cliente dentro do grupo. Deu certo e aí, agora deu tão certo que a gente resolveu adquirir uma empresa para poder acelerar esse negócio nosso de cobrança e realmente fazer diferente, fazer de uma maneira disruptiva realmente e transformar aqui a Intervalor, juntar os negócios. A gente fez um spin-off, então, do que eu montei na cobrança Mutante. Eu saí da Mutante, estou assumindo a Intervalor e agora aqui estamos num plano intenso de turnaround, de transformação realmente da empresa para que a gente tenha algo bem diferente e inovador aí no mercado. E para a gente entender o grupo Clash, como é que ele se divide, como é que ele está formado? Então ele é um grupo que tem 3 sócios aqui no Brasil, brasileiros, e além disso tem um fundo britânico chamado Permira, que tem parte do grupo. E no grupo a gente tem hoje algumas empresas. A Mutante é a maior delas, como eu disse, que foca na parte de atendimento. A Zoli focada no processo de vendas, então de marketing digital e vendas. A Intervalor agora focada em cobrança, crédito e cobrança, né? A gente tem a Mira, que está muito próxima aqui do nosso trabalho, tem muito a ver da nossa estratégia. A Mira é uma empresa focada em Behavior Insights, então que uma empresa que já teve no passado mais de 1.000 funcionários, hoje tem 500, que se automatizou muito nos últimos anos e que, poxa, usa ferramentas como Speech Analytics para realmente ter insights para os nossos clientes e aqui dentro de casa a gente usa isso para o nosso bem. Então, a gente colou ela aqui no Intervalor, porque eu acredito muito que usando esses insights, ouvindo aqui as operações digitais ou humanas, o que for, eles podem muito me ajudar, além de melhorar a experiência do cliente inadimplente. Então, quando ele estiver aí nesse momento de cobrança,
podem melhorar, inclusive, a poder converter mais, recuperar mais. Então, a gente tem até, nesse momento, uma discussão aqui de uma NILCO dentro do grupo, que une essas duas empresas, a Intervalor e a Mira, e em breve a gente pode até ter novidades aí de branding no mercado, e quando tiver, óbvio que eu vou te chamar aí para contar. Maravilha, quero dar essa notícia em primeira mão, hein? Legal. Flávio, falando um pouquinho mais do teu ramo de atuação agora, como é que você está encarando esse momento da recuperação de crédito agora? Porque em termos da área de televendas, de relacionamento com o consumidor à distância, tem tido uma revolução muito grande aí, não só porque, obviamente, o consumidor mudou, as demandas mudaram, os canais se multiplicaram e existe uma demanda imensa por uma mudança das empresas, de mentalidade das empresas sobre as formas de contato. E a cobrança ela tem uma outra necessidade, não necessariamente que é o da televenda, né? Ela tem um outro perfil, inclusive com essa mudança agora dos números de telefone, as obrigações, tudo isso. Como é que você está encarando esse momento da necessidade de mudança da cobrança que as empresas têm que acompanhar num momento de forma muito mais acelerada agora? Eu vejo, primeiro, a gente passa por um momento difícil no Brasil e no mundo, né? Então, a gente sai de uma pandemia, entra uma guerra, a economia, óbvio, sente os dois efeitos, né? A gente tem no Brasil um momento de inflação alta, de taxa Selic alta, com isso o crédito diminui e, poxa, esse é um dos nossos objetivos aqui na Intervalor, como a gente ajudar o consumidor brasileiro, inclusive com crédito, não só a fazer cobrança, poxa, passamos por um momento difícil, então, de taxas de juros mais altas, de crédito sendo mais controlado por todos, vamos dizer assim, nossos clientes, mas por todos os mercados, financeiro, varejo, telecom, indústria, educacional, então todos os mercados, óbvio, muito preocupados com o momento e inadimplência aumentando. Normal, não tem como. Acho que muitos dos meus amigos aí no mercado se programaram para uma inadimplência mais baixa, pensando numa saída da pandemia, e acabaram errando aí a projeção e vamos ter que, óbvio, trabalhar muito durante esse ano para reverter esse começo de ano que foi mais alto de inadimplência, né? E aí, pensando no nosso contexto, então, nesse contexto do momento também de mudanças em que a Anatel impõe uma regra ou outra, principalmente para o mercado de telemarketing, que você citou, mas, óbvio, cobrança é sempre citada e está em discussão, não tenho dúvida que tem pessoas que são a favor, outros contras. Eu acho que a gente tem, sim, aí tem muito a ver aqui com o nosso momento que eu citei de ser disruptivo, de ser inovador, que é trabalhar de uma maneira híbrida, de uma maneira inteligente, usando realmente muita informação. Citei a Mira com informação de monitoria, de speech analytics, ouvindo as operações, mas a gente também tem muitas informações de banco de dados. Como eu disse, meu início de carreira foi todo na área de informação, de dados, de estatística, de mining, de analytics, e óbvio que eu vou usar muito disso. Usei na minha carreira toda e aqui não vai ser diferente. Então, aqui a ideia é realmente usar uma das fortalezas do grupo, que é a quantidade de informação que a gente tem aqui dentro. Sempre respeitando o LGPD, a gente já hoje tem aqui muito forte dentro da empresa uma gestão, foi uma das coisas que capacitou a gente, que acho que carimbou a Intervalor a ser uma das empresas que a gente poderia comprar, por um trabalho muito bem feito aqui pelo time com relação ao LGPD, e a gente já tinha um trabalho no Grupo Crash também, que se junta agora e fica ainda mais forte. Mas a gente quer usar isso para, óbvio, para tentar falar com o consumidor brasileiro da maneira que ele achar melhor. Se for com humano, vai ser com humano. Se for com um robô por voz, vai ser com um robô por voz. Se for com um robô por texto, vai ser por texto. Se for com humano, mas trocando através de um chat ou de um WhatsApp, vai ser com humano, da maneira que a gente identificar o perfil de cada brasileiro. E aqui a minha vontade é individualizar mesmo. Eu acho que cada um tem um jeito. A gente, óbvio, quando mexe com modelagem estatística, a gente pode agrupar grupos de diferentes clusters que a gente fala, e para cada cluster ter uma decisão. Para mim, isso também já está ultrapassado no mercado, e é o momento da gente individualizar tanto a conversa, o como
e a oferta. Então, qual o produto, qual a oferta específica para a Elaine. A Elaine é diferente do Fábio. O Fábio tem outra forma tanto de se comunicar quanto de, talvez, de possível oferta necessária e produto necessário para que você possa adequar a sua satisfação e ao seu bolso, que tem mais a ver com a nossa vida aqui de crédito e cobrança, né? Como fazer caber no bolso do cliente aquilo que Uma negociação, né? que ele pode consumir realmente, como a gente ajudá-lo a controlar essa educação financeira que não é fácil num Brasilzão nosso e com muita gente passando necessidade, inclusive, né? Com certeza. A gente está vendo aí, obviamente, assim como a Mutante, o Clash, o Grupo Clash fez com a Intervalor, obviamente, a gente está vendo uma mudança grande no mercado, onde grandes empresas, aquisições, fusões, dentro desse segmento, teve aí a liderança, né, teve a CRC junto desse processo. Então, cada vez mais a gente está vendo que as empresas que eram de determinado segmento específico estão saindo um pouco da caixinha e partindo para para grupos maiores. Você acha que isso é resultado dessa tentativa de fusão de inteligência e necessidades de ampliar um pouco essa carteira de soluções que possam ser oferecidas até no ramo digital, ou também vai pelo lado de que as empresas estão se tornando grandes hubs de serviços, né, para que possa oferecer aí para o cliente, seu cliente, o contratante, essas opções de forma muito mais ampla? Eu acho que são dois movimentos, meu. Um que é específico do mercado, assim, a cobrança é um negócio muito específico e grandes empresas, mesmo os bancos, que eu acho que é onde estão os maiores profissionais de crédito e cobrança do Brasil, mesmo eles assim, eles estão lá não estão lá para fazer cobrança, eles estão lá para vender cartão, para vender o serviço financeiro dele, para vender a conta aberta para aquele cliente. E aí então tem um movimento de tentar através dessas aquisições se especializar mais num negócio que sempre foi deixado de lado, que é o cliente inadimplente. E aí, nesse sentido de deixar o de lado, eu acho que aí vem o outro movimento, que é a fusão entre empresas que prestam atendimento com empresas de cobrança, entendeu? Porque aí eu acho que tem uma pegada, que é um pouco do que a gente acredita aqui, que, poxa, com toda a experiência de Customer Experience que a gente adquiriu, a gente pode trazer muito isso para o consumidor inadimplente que era deixado de lado poxa, e com isso ter uma relação melhor, uma negociação melhor e deixar o cara mais feliz e conseguir ter feito sair dali com uma negociação e não só com chateado que está sendo cobrado, que é algo que não é um momento gostoso. Então, eu acho que são esses dois movimentos. Tem um movimento muito focado em grandes empresas, falar, puxa, eu quero ter aqui alguém especialista para fazer isso, porque viu que era necessário, que é um negócio importante dentro do ciclo de vida da empresa, do cliente dentro da empresa. E um movimento do mercado, eu acho, de call center como um todo, de Customer Experience, que se especializou muito em atendimento, falando, cara, cobrança é a mesma coisa, a diferença é que o cara está inadimplente. Então, como que a gente faz isso numa jornada tão única, dependendo do momento que aquele cliente passe, né? E você chegou num ponto essencial, que era a minha próxima pergunta. É possível mesmo deixar o cara contente no momento da cobrança pela jornada em si? Porque é um tema complexo, assim. A gente já Sim, até chegou sim. a falar em algumas épocas de como o NPS das empresas acaba sendo afetado dentro do momento da cobrança e tal, que você conquista o cara de uma maneira e, de repente, na hora do aperto, é outro tipo de tratamento e tal. É possível fazer? É possível unir Customer Experience ao momento da cobrança de fato e não só por conta das ferramentas que você está utilizando? Sim, para mim é possível. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que, poxa, óbvio que tem muito malandro nessa história. Para o malandro não vai ser possível, né? O cara que quer ficar inadimplente para enrolar o outro, ele vai, inclusive, talvez zombar do Customer Experience nesse momento, mas é a minoria. Então, no Pareto simples, se a gente fosse fazer o Pareto, 20% são os malandros e olhe lá. O 80% é o brasileiro honesto, passando por um momento difícil, querendo fazer uma negociação, mas que às vezes não consegue, porque fica um robô ligando muito para ele, ou um humano discando toda hora para ele várias vezes ao dia, e ele está lá trabalhando e não consegue falar. Então, eu acho que se a gente fizer isso sim com inteligência, com informação,
escolhendo o melhor canal com o perfil de cada cliente, é possível sim que você vai melhorar e muito o NPS das empresas através do canal de cobrança, que normalmente é esquecido. Por quê? Porque, poxa, a gente olha, quando fala em NPS, olha no atendimento ao cliente. E o cliente inadimplência acaba ficando de lado. Eu acho que se a gente incluir ele nisso, é o momento dele ali de inadimplência e não que ele é sempre o cara inadimplente, né? Então, para o 80% do povo brasileiro que realmente é honesto e apesar de passar por uma dificuldade, quer fazer um pagamento, quer ficar adimplente, quer continuar com aquele serviço, é sim possível fazer isso com uma boa experiência e ele saindo dali feliz. Beleza. Fábio, a gente tem um momento aqui no nosso podcast que é comente a notícia, sabe? Então você pode comentar ou você pode fugir, você que vai escolher. Tá bom. Vamos lá. Mas a notícia quem dá sou eu, então. Vamos Mas ver que sério, bomba vem aí. Que bomba vem aí, vamos ver. Não, eu sou boazinha, imagina, que isso. Não, na verdade a gente quer saber a sua opinião sobre algumas coisas do mercado, né, obviamente, mas muito mais na tua linha de especialista. Então, eu vou comentar para você a manchete, depois a gente vai colocar aqui, e aí você comenta o que você achar. Primeiro, claro, tem uma notícia falando sobre a Mutante. Na 13ª aquisição, o Mutante reforça a estratégia de MIS do grupo. Queria saber justamente, você está falando, obviamente, da Intervalor, mas desse histórico de aquisições do grupo dentro do mercado. Onde vocês querem chegar? Por que tantas aquisições ao invés de desenvolvimentos internos? Não, a gente acho que também desenvolve interno, mas as aquisições são feitas para acelerar as empresas. Então, o grupo é agressivo realmente. É a 14ª aquisição, na verdade, a Intervalor foi. Então, Já a dei Clash, notícia errada. Júnior, olha, já dei notícia errada. É a 14ª Clash, já. 14ª. A Clash, na verdade, foi criada em 2021, dado esse sucesso. A Mutante era realmente a empresa que Mãe. tinha as outras mães, que tinha outras embaixo, e a decisão dos sócios foi de criar a Clash para ter realmente um time focado em M&A, um time focado em investimentos, em analisar tudo que a gente tem aqui no Brasil e até fora. E o sonho do grupo é esse, é realmente acelerar empresas que têm potencial e que por algum motivo de gestão ou de falta de investimento não conseguiram evoluir, mas tem um potencial enorme. E a gente quer fazer isso aqui na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, onde for possível. O grupo realmente tem uma visão ampla do mundo, tanto que tem um investidor também de fora, e a gente acredita muito que empresas como a Intervalor, que é essa 14ª, tem um potencial enorme e a gente pode ajudar com a nossa experiência a acelerar tanto os resultados da Intervalor, mas também quanto os resultados de nossos clientes e do negócio de cobrança em si. Beleza, vamos para a segunda manchete, a manchete Vamos do lá. UOL Economia, que fala: começa empréstimo da Caixa para quem tem nome sujo. Vale a pena pegar? O que você acha dessas iniciativas agora de pegar o inadimplente e dar crédito? Isso acaba com a estratégia da cobrança? Não, eu acho que não, eu acho que se complementa, eu acho que é bom. A preocupação é sempre a taxa de juros atrelada a isso, né? Como eu comentei aqui, a gente, inclusive, na Mutante, iniciou um processo com parcerias com fintechs de crédito. Na Mutante, a gente nunca se posicionou como um marketplace de cobrança, como várias empresas hoje no nosso mercado se posicionam. A gente sim se posicionou como uma empresa de customer experience, que ia fazer isso numa jornada de negociação, inclusive com uma possibilidade de ser um marketplace de crédito, e através de parcerias com fintechs ou empresas que querem dar crédito ao cliente e talvez não tenha um canal, e a gente, como tem muita informação, muito dado de milhares de consumidores brasileiros, a gente poderia ajudá-los nesse momento. Então, eu acho que essa decisão da Caixa só vem ajudar. Se ela não tiver a taxas de juros muito altas, que ao invés de ajudar, vai ajudar no curto prazo, mas pode prejudicar no médio e longo, se for algo justo e descomplicado, que é o que a gente prega aqui, eu acho que vai acabar ajudando também a diminuir a inadimplência, porque ele vai pegar crédito, vai pagar a conta dele e vai voltar a consumir, né? Então, Tá, mas a tô minha super a pergunta é: favor.
esse crédito que está sendo falado, até o que a estratégia de vocês, ela está aliada ao pagamento de uma dívida ou ela está dissociada no sentido de que eu volto esse consumidor a consumir, independentemente do número de dívidas que eles têm no Do mercado? nosso caso, está aliado ao pagamento de uma dívida. Ele pode até, dependendo, óbvio, do score dele, ter um crédito maior, e se ele tem uma dívida de 300, ele pode talvez pegar R$ 700, é uma decisão dele, se ele está precisando de mais dinheiro para fazer alguma outra coisa, mas a gente sempre atrela ao pagamento da dívida para ajudar um cliente nosso, né? Então a gente ajuda o consumidor, mas ajuda também o nosso cliente a aumentar a recuperação dele. Legal. Vamos para a última, são 3 manchetes. Essa daí é facinho, mas é difícil também, porque é um assunto novo. Do Terra, e-commerce dentro do metaverso. A novidade já é realidade. O que você acha dessa questão do metaverso, que é mais uma novidade dentro da novidade, né? Porque toda hora eu não sei se eu consigo acompanhar essas coisas, não sei se estou ficando velha, já não consigo mais absorver tanta informação. Mas o que que vem melhorar, piorar, complicar essa coisa do metaverso? A gente mal está conseguindo usar as coisas na realidade normal, ainda imagina na virtual. Como é que você está encarando essa chegada do metaverso? Como eu falei, minha carreira vem de dados. Eu adoro isso, eu gosto de ver. Óbvio, no nosso mercado, eu acho que ainda está um pouco distante. Mas quando você vê uma empresa como o Facebook, inclusive mudar de nome para Meta, dado o quanto ele está investindo nisso e acredita que esse é o futuro, é óbvio que eles não estão brincando com isso, né? Então, acredito que num futuro breve a gente vai ter isso como mais um canal, mais alguma coisa que a gente vai se comunicar com os consumidores, com os nossos amigos, de alguma forma, através desse mundo virtual, e ele vai também ajudar a gente, quem sabe, quiçá, a ter uma experiência melhor com o consumidor nosso, tanto no atendimento, quanto na relação de uma empresa com o seu Claro. cliente, quanto até, quem sabe, na cobrança um dia, né? A questão é que, não sei se você tem essa sensação, assim, parece que a gente tá um pouco lento ainda especialmente as empresas financeiras têm ido num ritmo Sim, talvez um pouco mais lento que algumas outras, e aí quando vai ver o negócio já está acontecendo. Então, por exemplo, eu estava vendo que muitas empresas adquirindo terreno no metaverso, o próprio e-commerce acontecendo. Então, está acontecendo venda, está acontecendo transação financeira o tempo inteiro agora. sim. E a gente precisa chegar nisso, né? Então, assim, É, a pergunta é como a gente absorve essa informação de maneira muito rápida, de maneira a fazer até estratégia. Eu vou cobrar esse cara que está devendo no e-commerce lá do metaverso? Como é que eu faço? eu acho que vai ter tudo isso através desse formato virtual. O mercado, vamos dizer, de bitcoins já está aí, já é uma realidade, cada vez mais próxima da gente. Para quem ainda não investiu, começa a investir, e em determinado momento, eu esses dias mesmo brinquei aí pela primeira vez, me ferrei, mas brinquei. É, Todo mundo é, acontece. acontece. Mas eu acho que uma nova moeda, uma nova forma de fazer negócio, de vender através de um e-commerce, que vai ter em algum determinado momento um cara que não vai cumprir com o que ele combinou ali, e aí vai entrar no nosso mundo aqui de crédito e cobrança de algum formato também, talvez através dessas moedas inovadoras, mas que a gente vai ter que se adequar de alguma maneira para aquele público específico que está curtindo e usando aquilo, né? Legal. Mais próximo do que o metaverso está o Open Banking. Essa, de fato, é uma realidade muito próxima do que a gente está vivendo. Já estamos em umas fases bem avançadas, apesar do atraso, mas está rolando. Como é que vocês estão encarando isso para o mundo da cobrança? Porque, obviamente, impacta o crédito de maneira muito Sim, incisiva, né? Porque o fato do consumidor ter o poder sobre seus dados, carregar o score dele de um lado para o outro, e sim. poder fazer isso, e não ter exatamente uma fonte centralizada de onde vai estar esse dado dele, sim, dentro de cada banco, como é que a cobrança está se preparando para isso, no sentido de que esse dado pode estar em algum lugar diferente a todo momento, e o score do cara também vai poder mudar de Sim. maneira muito distinta? Eu acho isso interessantíssimo. Eu acho que a gente falou muito aqui no próprios eventos nossos aqui do CMS, em cadastro positivo, e o Open Bank veio e acabou atropelando isso, eu acho, né? Porque eles demorou tanto o cadastro positivo e, de repente,
aprovamos o Open Bank, que é uma maneira de realmente você analisar o score e dar mais crédito para os nossos clientes de forma justa, eu acho, né? E também descomplicada. O cara vai poder escolher ali onde ele quer se relacionar, independente dele ter uma conta num banco ou em outro. E eu acho que nesse sentido que veio aqui dentro da gente, a gente já falava aqui de crédito, de alguma maneira, com parceria com fintechs ou com fundos que gostariam de investir. E, poxa, e quando a gente viu que o Open Bank daria mais abertura para a gente a fazer isso, com as informações que a gente tem, mas ainda tendo mais acesso à informação dos consumidores, a gente falou, poxa, esse negócio vai se juntar realmente com a cobrança. Então, o posicionamento como marketplace de crédito tem muito a ver com essa abertura do Open Bank. Aí eu tive recentemente, inclusive, num evento muito bom, entendendo mais como os bancos estavam se posicionando para isso, ainda muita gente em dúvida, é um início através das APIs de como fazer isso, né? Mas, poxa, eu acho que cada dia que passa, isso é uma realidade maior, tanto no dia a dia ali do cara escolher onde quer trabalhar e onde quer ter crédito, mas quanto também do nosso mundo de cobrança. A gente vai ter que buscar essas informações de maneira dentro das regras aí das leis, mas buscar essas informações e usá-las dentro dos nossos processos aí de inteligência, né? Legal. E qual que são os gaps mais urgentes hoje em dia dentro da recuperação de crédito que você acha que são gaps do mercado mesmo, gaps que ninguém consegue ainda exatamente solucionar, apesar das tentativas e tentativa e erro acontece, né? O que está precisando mudar, enfim? Que a gente deve arrumar, para onde a gente deve arrumar para solucionar esses problemas? Eu acredito que nós falamos bastante disso aqui, mas eu vou ser repetitivo talvez, mas é porque eu acredito muito. Tem muito a ver isso com a jornada do cliente inadimplente para mim, tá? É o principal gap. A gente falou no passado que a gente ia se digitalizar e 99% das nossas empresas se digitalizar foi fazer uma ligação de voz com um robô em que possibilita você a discar de uma maneira até mais insana para esse consumidor e que ao invés de ajudar, óbvio, ajudou a baixar custo da maioria das empresas, mas ajudou também a deixar o consumidor brasileiro mais, talvez, chateado, ao invés de ter ajudá-lo na negociação. Então, por isso que eu insisto no ponto do Customer Experience, da jornada de negociação para o consumidor inadimplente. A gente tem que respeitá-lo e ajudá-lo a fazer da maneira que for melhor para cada pessoa. Então, o processo que eu disse de individualizar o canal, o produto, a oferta, para mim é o que vai fazer diferença e realmente vai mudar o patamar do nosso mercado. E é isso que a gente acredita aqui no grupo, juntando as forças de tudo que a gente tinha na Mutante, com tudo que a gente tem em outras empresas do grupo, como a Mira, com a Intervalor, a gente realmente pode fazer um barulho de fazer algo diferente do que o mercado faz hoje. Legal. Fábio, a gente está se encaminhando para o final da entrevista, mas a gente tem Ó, agora o costume de fazer do meu entrevistado um meu oráculo da ó, vez, da semana, porque a gente acha que os especialistas são os que mais podem dar chutes certeiros. Quando a gente fala, quem sou eu para dar um chute aqui? Eu acho que você vai saber dar chutes no meio da incerteza, vocês vão poder dar chutes um pouquinho mais certeiros. Então, tá se você bom. pudesse ser o oráculo da semana, eu queria te perguntar, meu oráculo, se você pudesse indicar o futuro do teu mercado, que três pontos fundamentais você acha que ele vai atingir, para onde ele vai rumar, em três desafios centrais? Ele vai rumar para um patamar de crédito mais alto. Então, a gente vai dar mais crédito para o brasileiro. Eu acredito que, apesar das altas taxas e do momento complicado, a gente vai, de alguma maneira, através de temas como o Open Bank, conseguir ajudar o consumidor brasileiro do outro lado a ter uma possibilidade maior de adquirir produtos e de realmente pagá-los de uma maneira íntegra, vamos dizer assim. Esse é um pilar. Acho que o segundo, para mim,
é essa parte de cuidar do cara inadimplente, não tratá-lo como o patinho feio da história e deixá-lo lá esquecido e só judiar ainda mais de um cara que já passa por um momento ruim. Então, o segundo pilar, sem dúvida, é a parte de cuidar, então, desse consumidor que passa por um momento difícil. E o terceiro tem a ver com tecnologia e inovação, né? Nós não vamos fazer isso sem tecnologia, sem inovação, sem entrar numa loucura como o metaverso que você acabou de citar. Então, a gente vai ter que continuar sempre usando muita tecnologia e tornando esse processo cada vez mais digital, porque isso não tem jeito. A gente brinca, mas nossos filhos, eles realmente vão ter, daqui a alguns anos, vão estar consumindo mais do que consomem hoje e vão estar também, quiçá, ficando inadimplentes. E aí, como que a gente vai se tratar com ele? Sem dúvida, vão ser de maneiras muito ainda mais tecnológicas e digitais do que é hoje, porque senão a gente não vai chegar neles, né? Eles realmente têm outras cabeças. A gente ainda tem uma geração, nossa, que ainda vem num caminho híbrido, né? A gente topa um e o outro, e ainda tem uma geração dos nossos pais que ainda está um pouco para trás, né? Infelizmente, essa geração antiga vai indo embora, natural, e os nossos filhos vão chegar com uma cabeça muito diferente. Então, eu acho que esses são os três pilares aí que eu acho que são caminhos certeiros aí de previsões. É isso aí. Muito bem, eu conversei com o Fábio Toledo dos Reis, que é vice-presidente de operações da Intervalor, que agora faz parte, obviamente, desse grupo aí que a gente já conhece bem, que faz parte da Mutante também. Fábio, obrigada por você ter topado aí as brincadeiras, os desafios. Obrigada por você ter conversado com a gente hoje. Imagina, muito obrigado, foi ótimo o papo, um prazer sempre. E é isso, nós estamos aqui para mudar, para fazer diferente e para revolucionar esse mercado realmente, tá? Mas muito obrigado. Valeu. Obrigada a você. E você que está aí do outro lado, acompanhe a gente, porque tem muito mais entrevistas por aí. Já vem toda semana, porque o Open News vai trazer para você todas as novidades e inovações aí desse mercado financeiro. Fábio, mais uma vez, obrigada. Você que está aí do outro lado, acompanhe a gente, maratona a gente aí nas outras entrevistas. Tchau, tchau. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado.